Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Houve um momento que marcou a história nos Estados Unidos da América na luta pela justiça e igualdade, devido a uma mulher que teve coragem para desafiar o sistema, de seu nome Rosa Parks. Em 1955, Rosa, ao recusar-se a ceder o seu lugar no autocarro a um homem branco, não apenas desafiou uma lei injusta, mas também se posicionou contra uma sociedade que promovia a discriminação. A sua ação levou a um movimento que uniu muitas pessoas na luta pelos direitos civis. Este ato de coragem face a face com a injustiça não foi um sinal de resistência, mas uma chamada para que outros também se levantassem e defendessem a verdade. Da mesma forma, Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, o texto que iremos ver hoje, Paulo, enfrenta face a face Pedro por uma questão ainda mais crucial, a integridade do Evangelho. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, o texto da mensagem é face a face. Relembrar que Paulo escreveu este livro às igrejas que fundou na Galácia com Barnabé. Este pormenor é importante para o entendimento do sermão. No primeiro capítulo, Paulo defende o seu apostolado, afirmando que Jesus o escolheu para levar a mensagem de Deus ao povo. No início deste capítulo 2, percebemos que Paulo defendeu o seu apostolado perante os outros apóstolos em Jerusalém, uma espécie de quartel-general dos cristãos, ao mesmo tempo que defendia o verdadeiro Evangelho, que ensina que é por meio da fé em Jesus e pelo arrependimento dos pecados. Isto resultou numa luta feroz contra os falsos mestres na igreja que afirmavam que Jesus não era suficiente e que tínhamos que fazer a nossa parte para ser salvos ou cumprirmos as leis judaicas. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é que devemos estar face a face com a verdade. Vamos ler o versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe, a ideia no original é opôs-se, foi até hostil face a face, porque Pedro tornara-se repreensível. A ideia aqui é de condenável. Então Paulo, depois de ter estado em Jerusalém, que era uma terra judaica, foi para Antioquia, que era uma cidade gentílica. Em Atos capítulo 11, versículo 26, podemos perceber que Paulo fundou a igreja, estando ali presente, inclusive, há 3 anos. Na cidade de Antioquia, tornou-se uma cidade com história, inclusive para nós. Porquê? Reparemos, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A vivência daquelas pessoas, naquela altura, foi tão intensa que as suas vidas refletiam, ainda que de forma imperfeita, a vida de Cristo, e por isso chamaram de cristãos. E é interessante também notar que quem chamou de cristãos fê-lo com tom de gozo. Isso mostra-nos que precisamos entender que a nossa maneira de viver pode nem sempre ser aceite ou até compreendida pelas pessoas que nos rodeiam. Podemos ser alvo de gozo por viver para Deus, mas se nós soubermos quem somos em Jesus, algumas críticas, na verdade, que nos fazem serão elogios. Cresci em Tondela a ser chamado pelos meus colegas como o filho do padreco. Na altura foi doloroso, porque a identidade de um miúdo ainda não está definida, nem ainda percebe quem é em Jesus Cristo. Hoje sinto que foi um privilégio enorme ter sido filho de pastor. Caso contrário, não seria o que sou hoje, porque cresci num ambiente onde o meu pai era pastor e isso foi bênção. Então, uma crítica que me fizeram e hoje vejo que foi um elogio.
Vemos também neste versículo que Pedro foi até Antioquia. Nós não sabemos as razões, o texto bíblico não diz. Mas foi uma ótima oportunidade para Paulo chamar a atenção para algo que se estava a passar. Reparem no texto, foi um confronto direto, face a face, olhos nos olhos, oposição frontal, com alguma hostilidade. Porquê? Porque era a verdade que estava em jogo. Ao opor-se firmemente a Pedro, Paulo mostra-nos que não há infalibilidade no ministério de Pedro, uma vez que o seu comportamento tornou-se o quê? Diz o texto? Condenável. Não teve, inclusivamente, de confrontar Pedro a Pedro, face a face, mesmo ele sendo um dos principais líderes da igreja. Olharmos para estes versículos, podemos pensar que Paulo era uma pessoa muito dura. Estava sempre em confronto. Estava sempre na luta, a guerrear. Se antes de ser salvo ele perseguia os cristãos, agora parece que depois de ser salvo estava sempre em guerra com os seus irmãos. E não é verdade. Paulo lutava, sim, pela verdade do Evangelho. Um pastor, como qualquer outra pessoa, deve lutar sempre quando o Evangelho estiver em causa, mesmo que seja preciso um face a face, olho no olho. Por outro lado, também devemos mostrar amor pelas pessoas. Inclusive, é até derramar lágrimas, desde que verdadeiras, em muitos momentos. Não tenho problemas quando dizem o Jonathan chora muito ou emociona-se. Eu não tenho problemas com isso. Porque um pastor sem lágrimas tende a ser um pastor sem coração. Sim, há noites que mal durmo, mas é a evidência que Deus está a trabalhar no meu coração, a fazer-me amar quem está a passar por momentos difíceis. Isto aconteceu com Jesus. Isto aconteceu com Paulo, Filipenses 1:8, porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós têm que vêm do próprio coração do Senhor Jesus Cristo. Às vezes há pessoas que dizem aqui na igreja, só tiveste 15 dias fora, mas eu já tenho vontade de abraçar as pessoas porque está 15 dias sem ver outro irmão aqui da Igreja da Graça. Para mim dá-me saudades. Atos 20:31. Lembrem-se de que durante 3 anos, de dia e de noite, nunca deixei de vos aconselhar, um por um. Como? Com muitas lágrimas. Então precisamos lutar pelo Evangelho e, ao mesmo tempo, precisamos ser meigos e amorosos para com todas as pessoas. Precisamos também servir as pessoas da igreja com lágrimas e não com raiva. Será que somos conhecidos pelo nosso cuidado com a verdade e com as pessoas? Ou somos conhecidos pela nossa raiva, pelo nosso orgulho? Ou por estarmos sempre mal com a vida? Nem sabemos como é que essa pessoa vai estar porque está sempre mal com a vida. É o meu desejo, enquanto pastor, que ao sairmos de cada culto, possamos sentir o desejo de estar face a face, no bom sentido do termo, uns com os outros. Agora, qual era a verdade que Paulo lutou e que levou a confrontar Pedro? Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, separou-se e, por fim, veio mesmo a apartar-se. A ideia aqui é isolar por completo, temendo. Teve medo. Temendo quem? Os da circuncisão, ou seja, aqueles que insistiam na circuncisão de todos. Antes de compreendermos melhor este versículo, é importante lembrar que os judeus no passado não podiam juntar-se com gentios, isto é, não judeus, que eram considerados impuros. Aliás, quem tocasse no gentio precisava de se purificar. Havia inclusive uma tradição judaica que dizia: não comas com ele, pois as suas obras são impuras. Atos 10:28 também não deixa dúvidas. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. No entanto, para Pedro, estar com os gentios já não era um problema. Ele já tinha recebido uma visão da parte de Deus. E nesse mesmo versículo 28 do capítulo 10 de Atos, diz o seguinte: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Então Pedro teve uma visão e disse que não há pessoas impuras. Foi por isso que Pedro estava à mesa com os gentios. Pois a mesa no Novo Testamento era sinal de intimidade. A palavra comer neste versículo
Podia ser como entendida como a festa do amor, onde por vezes os cristãos participavam com a ceia, pão e vinho. Sim, a ceia do Senhor no início da igreja era dada à refeição e não no culto, devido à intimidade que sentiam tanto com Deus como com os seus irmãos. Daí o problema até com a igreja de Corinto, que as pessoas não se aguentaram com a ceia, em vez de meter o copito pequeno, metiam grandes copos e embebedavam-se, e Paulo veio repreendê-los. Não foi para isso? Só que o que aconteceu é que Pedro, a certa altura, começou a afastar-se, pouco a pouco, dos gentios, até que se isolou por completo deles. Esta atitude tornou-o, como diz Paulo, condenável e fez com que Paulo lutasse face a face com a verdade. Qual foi a razão para Pedro se ter afastado ao ver os judeus? Vejam novamente o texto. Não foi por convicção. Diz o texto que foi por medo. Pedro teve medo da pressão de grupo ao quebrar a comunhão com aqueles que antes se tinham unido. Não, vêm os judeus, eu não sou capaz. Eu vou-me juntar aos gentios, eu não sou capaz. Teve talvez medo também de perder a sua reputação. Era um dos principais líderes e de repente, como é que seria visto pelos judeus? Porque de repente já estava à mesa com gentios. O próprio Jesus sofreu isso quando estava à mesa com pecadores. A mesa de Pedro deixou simplesmente de estar disponível para aqueles que Jesus tinha salvado. Foi também por medo que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Ele não acreditava no que estava a fazer, ele não acreditava no que estava a dizer, mas agiu de forma contrária ao que sabia ser a verdade. Se em Jerusalém Pedro tinha sido forte ao dizer que Paulo estava certo, em Antioquia mostrou-se fraco. As suas ações negaram a essência do Evangelho. E quando isto acontece, normalmente é porque não se está enraizado na verdade que nós proclamamos. Temos tido também alguma pressão de grupo para vivermos de forma contrária à verdade? Será que nos sentimos tentados pela pressão de grupo para nós negarmos quem somos, para não perdermos a nossa reputação? Teremos tido medo de fazer alguma coisa devido àquilo que nos podem dizer? Por exemplo, até na igreja, se nós estamos a louvar ao Senhor e se temos vontade de levantar as mãos enquanto louvamos a Deus, até porque é bíblico, vamos fazê-lo. Que não seja o medo de o que é que vai pensar se eu estou a levantar as mãos, se estou a ser muito espiritual, se não estou... Não. O louvor de nós para Deus. Agora, Pedro falhou. E se Pedro falhou, como é que nós podemos pensar que somos imunes à tentação? Muitas vezes somos tentados a evitar aqueles que são diferentes de nós também. Somos tentados a evitar as pessoas com quem nós temos desacordos. Mas tal como Paulo confrontou Pedro pela verdade, nós também devemos olhar para o nosso próprio coração. Porque só olhando para o nosso próprio coração é que teremos capacidade para olhar para o coração dos outros. Porque é que tu olhas para o cisco do teu irmão se não cuidas da tua trave? Por outro lado também, a nossa mesa mostra quem nós queremos por perto de nós. Sim, a nossa mesa mostra-nos quem é que eu quero ao pé de mim, mas também ao mesmo tempo revela de quem nós nos queremos afastar. Mostra quem eu quero que seja íntimo, mas também mostra com quem eu não quero nada. Não tenhamos dúvidas que as nossas mesas refletem quem nós somos enquanto cristãos. Aliás, nós negamos o Evangelho quando não queremos que na nossa mesa esteja alguma pessoa. Eu convidar aquela pessoa? Nem pensar. Eu não vou convidar aquela pessoa. Ela come muito. Ou tem má reputação. Ou nem a conheço. Por que é que eu vou convidar? Será que temos medo de convidar alguém para a nossa casa? Será que temos convidado os nossos irmãos que se têm até aproximado de nós para a nossa mesa? Convidar um amigo íntimo não custa nada. Dá-nos alegria até convidar pessoas nossas amigas. Mas convidar alguém que é totalmente diferente de nós, convidar alguém que até nos pode irritar em certos momentos, pode até nem ter uma boa reputação, talvez não seja tão agradável.
Dois exemplos rápidos que vivi do poder da mesa, o qual Pedro se afastou num determinado momento. Há um ano houve uma família que mal nos conhecia, que teve a coragem de convidar não só a minha família e outras famílias para a sua casa. Estávamos apertados, mas muito unidos. E esse momento inesperado não só nos uniu até hoje, mas também nos ensinou o valor da hospitalidade. Segundo exemplo rápido. Recentemente almocei com um pastor de quem eu respeitava, ou quem eu respeito, melhor dizendo, que ele ainda está no ativo. E mesmo que não tivesse, também continuava a respeitar. Mas sentia que ele estava muito distante. Distante de todos, distante da convenção. Chamámos-nos à mesa, eu, o diretor de missões, e esse pastor. Era fácil nós dizermos, não vamos chamá-lo porque ele está distante há 20 anos. Mas após conhecê-lo melhor à mesa, as suas histórias, as suas lágrimas, levou-me a perceber a razão do seu distanciamento. E talvez no lugar dele eu tivesse feito o mesmo. Mas é fácil nós dizermos, aquele pastor está fora há 20 anos. O difícil é nós perguntarmos e conhecermos as suas lágrimas. A mesa revela muito sobre o coração das pessoas. Gostava por isso de vos desafiar a pensar em convidar para a vossa mesa alguém com quem não tem intimidade. Ou que possa ser até diferente de vocês. Quem será essa pessoa? Pensem já. Convidar também para a vossa mesa alguém com quem possam ter algum desacordo. Irão surpreender-se com o poder do Evangelho numa mesa. Não se preocupem se os convites vão ser retribuídos. Às vezes, vou convidar, ele não me retribuiu o convite. Foi o próprio que Jesus disse para não se preocuparem com isso. Lucas 14, 12 a 14. Depois dirigiu-se àquele que o havia convidado. Quando ofereces um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não tenham, por sua vez, de te convidarem e te compensarem. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás abençoado. Porquê? Porque eles não têm maneira de te recompensar. Mas serás recompensado na ressurreição dos justos. Então nós fazemos, não para sermos recompensados aqui, mas fazemos porque o nosso galardão está à espera nos céus. Se antes vimos que Deus salva todo o tipo de pessoas, agora percebemos que o Evangelho deve unir-nos àqueles que Deus salvou. Deus levou Paulo a um face-a-face com Pedro porque era a verdade do Evangelho que estava em jogo. E o amor pela verdade não significa ausência de amor pelas pessoas, mas sim que amamos tanto que não podemos permitir que essas pessoas possam viver na mentira. Devemos viver então a realidade do Evangelho nos nossos relacionamentos. Não é só dizer, eu gosto, eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, mas depois viver de uma forma totalmente diferente. Face a face pela verdade é lutar pela verdade e viver segundo essa verdade. Aonde? À mesa. Em segundo lugar, vamos ver que devemos estar face a face com a hipocrisia. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. A ideia aqui é juntaram-se à hipocrisia, a ponto de o próprio Barnabé ter-se deixado, é aqui a ideia fazer com que se percam juntos, levar pela dissimulação deles. Então, neste versículo, nós vamos ver alguns aspectos importantes. Vemos que um líder tem poder de influenciar, tanto para o bem como para o mal, as pessoas à sua volta. Pedro, um dos principais apóstolos da igreja, ao afastar-se dos gentios, levou outros a fazerem o mesmo, nomeadamente quem? Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé foi companheiro de Paulo na fundação das igrejas na Galácia, que eram gentios. Acompanhou Paulo a Jerusalém, capítulo 2, versículo 1, e ouviu a declaração do Conselho de Jerusalém de que o Evangelho é para todos. Foi também enviado a Antioquia, esta cidade, para supervisionar a igreja e mais tarde chamou Paulo e juntos ministraram nesta igreja durante 1 ano, conforme Atos 11. E depois começou a afastar-se daqueles que se tinham unido. Pensem no que é que estas pessoas deviam pensar. Então esta pessoa, Barnabé, esteve aqui a pregar e agora afasta-se de mim, sem qualquer tipo de explicação. Por isso Paulo não hesitou em afirmar que estavam a ser dissimulados.
ou hipócritas. A palavra hipócrita era usada para descrever os atores no teatro que representavam um papel diferente daquilo que eram na realidade, porque a vida pública de um ator não refletia a sua verdadeira identidade privada. Foi precisamente por causa desta hipocrisia que Paulo confrontou face a face, pois as suas vidas negavam aquilo que as suas bocas confessavam. Paulo mostra que não se trata apenas de uma questão racial, que é importante, mas sim da defesa do Evangelho, pois quando estamos ligados ao Evangelho, temos de estar, inevitavelmente, ligados uns aos outros. É aquilo que eu costumo dizer. Nós estamos condenados, entre aspas, a nos darmos bem uns com os outros. Ou aqui, ou no céu. Por isso, mais vale começarmos aqui. É fácil apontar aqui o dedo a Pedro. Pedro é sempre o mesmo. Negou a Jesus. Rejeita as pessoas. Este Pedro, Barnabé, então ele esteve lá e agora já não quer nada com essas pessoas. Barnabé é horrível. Os outros judeus são simplesmente... Vale a pena falar deles. Mas o mais difícil é nós olharmos para as nossas vidas e perceber se também nós não somos hipócritas ao proclamarmos uma coisa e vivermos outra. Pedro, não, calma, e nós? Temos sido hipócritas? Temos sido hipócritas ao cultuar juntos na igreja, mas ao mesmo tempo pensar mal das pessoas à nossa volta? Ou então nem queremos estar com elas? Não, eu sou da igreja, mas eu não quero nada com ela. Temos sido hipócritas ao afirmar que Deus é o Deus da paz, mas depois não conseguimos estar em paz com aqueles que nos rodeiam? Às vezes nem com a nossa família conseguimos estar em paz. Isso vê-se até numa viagem de carro. Eu costumo dar sempre este exemplo, vê-se muito numa viagem de carro da casa até para a igreja e da igreja até para o carro. Nós, às vezes, conseguimos, outras vezes, não tentar evitar conversas, porque já sabemos. Então, a Filipa é muito sábia, ainda hoje foi buscar o CD e fomos ouvir música cristã. O diabo é tentador. E não é em vão que eu conheço muitos casais que têm problemas a ouvir para a igreja ou a sair da igreja. Temos sido hipócritas ao dizer que somos de Jesus, mas depois permanecemos em silêncio quando é o momento de falar da nossa fé? Eu sou cristão. Então, mas a nossa boca não abre e não falamos nada. Onde temos sido hipócritas? Agora, se temos sido hipócritas, a solução é desistir? Ou reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e mudar? Precisamos confrontar a nossa hipocrisia face a face para que ela não se torne contagiosa para com as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos ter cuidado com isso. Contudo, precisamos também corrigir publicamente quem coloca o Evangelho em causa. Então, face a face com a verdade, com a hipocrisia e agora com a correção. Vamos ver o versículo 14, terceiro ponto. Eu sou mesmo um pastor batista, não é? 3 pontos. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam, isto é, que não viviam corretamente segundo a verdade o Evangelho, disse a Cefas, ou Pedro, na presença de todos. Na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que é que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo não era fascinado pela sua reputação pessoal. Ele tinha muita coragem de lutar pelas verdades do Evangelho. Ele não queria perder o seu tempo em questões de menor importância. Acho que isto vem com a idade. Antigamente eu ia a todas. Hoje só vou àquelas que eu acho que vale a pena. Sendo um homem corajoso, enfrentou Pedro diante de todos e corrigiu. O maior teste à nossa fé não é quando todos nos aplaudem, mas quando temos de nos levantar pelas verdades do Evangelho, independentemente daquilo que possam dizer. Eu gosto de ser aplaudido. Ainda bem que não o sou na graça. É bom. É bom. Mas os momentos que eu sou chamado não é para ser aplaudido. Isso é coisa dos homens, que só dá cabo do ego. Eu sou chamado a lutar pela verdade. Paulo passou no teste, porque disse a Pedro que a questão da salvação por meio da fé estava resolvida, mas a da comunhão ainda não estava. Ou seja, não era só a salvação para todos, ou levar o Evangelho para todos, mas a comunhão também deve ser
com todos. Além disso, afirmou que Pedro era um hipócrita, pois vivia de forma gentílica, sendo judeu, mas exigia que os gentios vivessem de forma judaica. Hipócrita, como nós somos. Se os apóstolos não podiam mudar o Evangelho, também não podiam alterar a maneira de viver, segundo esse mesmo Evangelho. A verdade tem sempre consequências práticas na nossa vida. Todos os versículos que vemos hoje mostram-nos mais uma vez que não há pessoas intocáveis. Noutra perspectiva, também entendemos que o pecado dos líderes, ou de qualquer outra pessoa, que vá contra o Evangelho, quando é cometido publicamente, deve ser corrigido quando? Publicamente, para que o problema não se espalhe e passe inclusive a ser aceito pela Igreja. Qual a razão maior desta correção? Se o pecado de Pedro levou Barnabé e os outros judeus a pecarem, podia ainda contagiar mais. E Paulo confrontou-o então publicamente, face a face, para que não se propagasse mais aquele mau viver, mas se propagasse o quê? O arrependimento dos pecados. Então, confrontação para que haja arrependimento não só de Pedro, mas de todas as pessoas. Não é em vão que esta igreja me vê a pedir perdão abertamente pelos meus pecados cometidos, publicamente. Pastor, mas para quê? Não, se eu cometi o pecado publicamente, tenho que pedir perdão publicamente. Recentemente aconteceu isso. Para que os meus erros não sejam repetidos por outros ou até aceitos pela igreja. Uma igreja que não lida face a face com a correção perderá mais dia menos dia o foco do Evangelho. Há 2 semanas, um pastor que admirava muito, inclusive tenho vários livros seus, assumiu o seu pecado grave, ainda que meio obrigado, veio-se agora a descobrir, porque caso ele não confessasse, o pai da moça iria confessá-lo diante da igreja. E essa igreja, ao mesmo tempo que luta pela sua restauração, retirou-o imediatamente como seu pastor, emitindo uma nota pública porque o seu pecado tinha sido, de certa forma, público. E fez isto para que o pecado do pastor não se propagasse para que as pessoas fizessem as mesmas coisas ou que achassem que esta igreja aceita aquilo que aconteceu. Houve face a face com a correção do pastor para que esse pecado não fosse replicado ou aceito. Agora, olhando novamente para Pedro, como é que ele ficou com esta atitude? Pedro, Paulo está sempre aqui a corrigir-me. Paulo, será que foi assim? Este texto nada diz sobre a sua postura ao ser advertido publicamente. Ninguém gosta, nem no privado, quanto mais em público. No entanto, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, podemos ver o amor de Pedro por Paulo. O que eu creio que nos leva a tirar a ilação de que ele aceitou a repreensão e mudou até a sua postura. Diz o seguinte, segunda carta de Pedro 3, 15 e 16. Reparem na paciência do nosso Senhor. Ele é para a nossa salvação, tal como disse o nosso amado irmão Paulo, ao escrever-nos conforme a sabedoria que Deus lhe deu. Escreveu isso em todas as cartas quando se trata deste assunto. Nessas cartas, Pedro aqui vem dizer que há passagens difíceis, não é? Há passagens difíceis de entender, e hoje os entendidos acham que percebem tudo. Não é? Há passagens difíceis de entender que os ignorantes e pouco firmes na fé explicam erradamente, como fazem com outras passagens da Escritura, para a sua própria perdição. Agora, aqui o importante é como é que ele chamou Paulo? Amado irmão. Como devemos reagir quando somos confrontados, seja publicamente ou, conforme Mateus 18, quando o pecado é feito de forma particular? Como devemos reagir quando nós recebemos essa correção? Será que temos a humildade de receber essa correção, mesmo que nós possamos discordar? Não é fácil. Mais uma vez, ninguém tem prazer em ser corrigido. Eu não tenho prazer em ser corrigido. Mas o fruto é bom. É a verdade que nós encontramos em Hebreus 12:11.
Toda a disciplina com efeito de momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Eu não tive prazer, por exemplo, que os meus pais me corrigissem. Hoje percebo que foi para o meu bem. Acho que ainda não lhes disse. Não sei se o meu pai vai ouvir o sermão ou não. Mas foi para o meu bem. Ainda bem que alguém investiu em mim. E a correção significa isto. Eu quero ver-te a mudar. Só não corrigimos a quem nós achamos que não vale a pena. Por outro lado, creio que a correção de Paulo foi compreendida por Pedro, porque este percebeu que Paulo estava a fazê-lo com amor. Ninguém aceitará a correção de alguém que o faça com raiva ou espumar até pela boca. Eu não aceito. Pode ter até a razão toda, mas se alguém vem falar comigo com raiva ou espumar pela boca, eu não quero saber. Acredito que Pedro ouviu porque as lágrimas e o amor de Paulo eram marcantes. E quando era a hora de ouvirem a correção, iriam ouvir de forma diferente. Deixa-me ilustrar com os pais. Não há nenhum pai ou mãe que goste de ver o seu filho corrigido por outros, por melhor que seja, e principalmente por alguém que nunca mostrou amor ou cuidado por ele. Eu posso aceitar com mais ou menos dificuldade a correção dos meus filhos se for feita por uma pessoa que se ri e que chora com eles. Ok. Está a corrigir porque é para o seu bem, mas quando é para rir, ele está lá a pular com ele. Quando é para chorar devido aos seus problemas, ele está lá com ele. Então, ok. Ao vermos a coragem de Rosa Parks, a firmeza de Paulo a confrontar Pedro, somos chamados a viver de forma autêntica e a defender a verdade do Evangelho. Assim como Paulo lutou pela integridade da mensagem, nós devemos garantir que as nossas vidas e a nossa igreja reflitam o amor de Jesus ao acolhermos todos na nossa mesa. Confrontar a hipocrisia exige coragem, mas também amor. Quando corrigimos em amor, estamos então a procurar a transformação de vidas. Que ao sairmos daqui esta manhã, estejamos prontos para estar face a face com a verdade e a influenciar as pessoas à nossa volta com o Evangelho e com os seus valores. Que Deus nos abençoe.